Guaíba ganhando o jogo. Um jeito diferente de ver o futebol. Com Luiz Carlos Reck e a equipe esportiva que joga junto com você. Forma hoje um pouco diferente, tirando a característica do programa e colocando o hino do Grêmio, porque é justamente a vida do Grêmio que nós vamos tratar hoje aqui. Já tivemos o primeiro turno, onde 3 excelentes candidatos chegaram ao segundo turno, o presidente Fábio Koff, o presidente Paulo Odoni e Homero Bellini Júnior. Não chamo de presidente porque ainda não foi, viu, Homero Bellini? Tá bem, tá justo. Vai ser um dia, se não for agora, vai ser um dia. Agora está concorrendo no segundo turno. Ainda estamos aguardando a presidência do presidente Paulo Odoni. A cadeira ainda está vazia, como diria Lupicínio Rodrigues, mas se quiser, poderá usá-la, não tem problema nenhum. E até propusemos aqui, em função de uma nota no site do presidente Paulo Odoni, bola pra frente, chapa 4 com Odoni presidente, gestão vencer e tal. Quando ele dizia que não aceitava os mediadores do debate, nós chegamos a propor, né, mesmo que fosse de última hora, que poderíamos trocar aqui os entrevistadores. E eu, quando pensei nas regras do debate, pensei em fazer da coisa mais transparente e como é o jornalismo esportivo. Não improvisado, mas espontâneo. Que os jornalistas façam perguntas para os candidatos e depois os candidatos perguntem entre si, com 3 minutos para expor, 2 minutos para a resposta e 1 minuto. Não é a história da tréplica, mas justamente para sempre encerrar aquele momento, aquela questão. Então ficamos assim, eu, o Flávio e o Wilton perguntamos a primeira vez, e aí não há necessidade de réplica, apenas se o candidato for citado, né? Senão acho que fica a exposição de 2 ou 3 minutos para cada um. E o nosso cronometrista está ali, concentradíssimo. Senhor Marcelo Salzano, você acha que escolhi bem o cronometrista, Hilton Mon? Tu só não me faz barbeiragem aí, né? Se o presidente Odoni permitir, o Marcelo Salzano vai cronometrar o tempo aqui, mas aí nós teríamos que perguntar para o presidente, não deu tempo. Se ele aceita o cronometrista, pelo menos. Né? É um exagero do presidente Paulo Odoni quanto a esse tratamento com o Grupo Record, porque um dos líderes de um outro grupo de comunicação, no dia da votação, um deles abriu o voto e disse que votaria em Paulo Odoni Araújo Ribeiro. Então, já que começamos com a apresentação das ideias e tal, 3 minutos para o Homero Bellini para falar ao bel prazer. Bom, Rec, primeiro agradecer essa grande oportunidade de participar desse debate aqui na Guaíba, contigo, com o Dalpisol e com o Wilton, e certamente com uma grande audiência e também com a colaboração dos nossos ouvintes, que eu tenho certeza vão interagir bastante com a gente. Prazer estar aqui também com o presidente Fábio Koff, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no ano de 93 no Grêmio, e pedir a ele que a gente, presidente, como sempre respeitoso, me chamando de doutor Homero, presidente, se o senhor me permite, eu vou te tratar de Fábio, me chama de Homero, eu me sinto assim informalmente mais à vontade e tu sabes bem que não há nenhum desrespeito nessa referência que faço a ti. Eu aceito porque eu também tenho tremenda dificuldade de ser solene ou formal. Eu lamento também a presença do Paulo Odoni, acho que é um momento extremamente importante na vida política do clube. Democraticamente, esse é o momento de apresentarmos as ideias e os projetos, e acho fundamental que o associado gremista que está nos ouvindo possa entender bem as diferenças entre todas as chapas e entre todas as candidaturas. São 3 candidaturas absolutamente legítimas, todas elas com totais condições de muito bem administrar o Grêmio na gestão que vem, 2013 e 2014. Mas eu tenho feito uma referência muito forte. Nós entramos nessa eleição com uma ideia propositiva. Nós temos um projeto de gestão
claro, que está à mercê da leitura de todos, das críticas de todos. Basta entrar no nosso site, homeropresidente.com.br, que todas as pessoas podem ler um projeto que discute todas as áreas do Grêmio, a profundidade. As pessoas podem concordar ou não com as ideias ali propostas, mas elas estão dentro da possibilidade de visualização de todos. Nós não vamos entrar, e não o fizemos até aqui com mais de 30 dias de campanha, e seguiremos nessa conduta. Não aceitaremos provocação, não iremos para um embate negativo para o clube, não faremos uma discussão baixa, porque o torcedor do Grêmio não aguenta mais isso, ele não admite mais essa sequência de ódios que permeiam as relações entre as pessoas e entre movimentos, e que acho que muito tem prejudicado o Grêmio nesses últimos 10 anos. Eu concordo plenamente com o Fábio no sentido de que o Grêmio não tem dono. Aliás, ele tem um único dono, que é o seu torcedor, o seu apaixonado torcedor, muito mais do que o seu sócio, o seu torcedor comum, aquele que dentro das suas possibilidades vai a todos os jogos, que por vezes deixa de comer para poder estar presente, aplaudindo e incentivando o Grêmio. E é por isso que a gente quer fazer a discussão inversa. Não é o culto ao personalismo, nós não estamos preocupados com os nomes que estão nessa disputa, mas sim com o projeto de gestão, e temos convicção que o nosso é o melhor projeto para o futuro do Grêmio. Flávio Dalpisol pergunta para o candidato Homero Bellini Júnior. Doutor Homero Bellini Júnior, qual a importância que o senhor realmente dá a importância de contar com um vice de futebol? O presidente Paulo Odoni já garantiu que, se for eleito, terá um vice de futebol. O presidente Odoni teve todo ano para contar com o vice de futebol e não escolheu. Agora, no episódio, ele está afirmando que terá um vice de futebol, para que não fique sobrecarregado o diretor executivo. Bom, Dalpisol, nós temos tanta convicção de o quanto é fundamental essa figura política do futebol, que já a anunciamos hoje. O nosso vice de futebol será Antônio Carlos Maineri. Na verdade, não existe mais essa figura nominativa de vice de futebol, mas só para que o torcedor entenda, porque ele ainda não se acostuma com a ideia do diretor de futebol. Então, o Antônio Carlos Maineri será o nosso homem do vestiário, assessorado muito de perto pelo Edson Berwanger como diretor, dentro do conceito que nós temos de que o homem do futebol tem que ser um homem experiente, um homem que já tenha passagem pelo futebol, uma passagem vitoriosa como o Maineri teve, mas ele precisa também formar novos integrantes de um departamento de futebol futuro, precisa formar pessoas que tenham já uma história de clube, mas que tenham uma juventude. O Edson tem 35 anos, mas que se familiarizem com aquele ambiente de vestiário que todos nós sabemos muito bem, e o Fábio então muito melhor, como é difícil para alguém que não tenha vivido aquilo. Então já anunciamos esse nome. Foi uma das maiores críticas que eu fiz à gestão do Paulo Odoni no futebol. Acho que ele desamparou o seu executivo, que ficou completamente desprotegido, ficou exposto, tinha que ir para as entrevistas após os jogos, e a partir disso o torcedor não sabia se ele era executivo ou se ele era político. E isso, na nossa concepção, é um equívoco monumental. O executivo, ele tem que ficar fazendo o seu trabalho à margem, e aquele que tem que se expor nas entrevistas, nos maus momentos especialmente, aquele que tem que dar a cara para bater, que tem que fazer as explicações, que tem que reclamar da arbitragem se for o caso, ou reclamar que o Fluminense está sendo beneficiado ou não, essa figura não pode ser feita pelo executivo. Ela tem que ser feita pelo político. E nós anunciamos hoje o nosso nome porque entendemos, dentro de uma campanha transparente, como nós nos propusemos, que o associado que tem no futebol aquilo que mais lhe interessa tem que ter o direito, com antecedência, de saber quem é que vai comandar o seu vestiário. Até para poder decidir se aquele nome, no entender dele, é um nome positivo, se agrega, se não agrega. E eu tenho dito fortemente o seguinte: ninguém tem obrigação de prometer nada, mas depois que promete, tem obrigação de cumprir. E nós prometemos ao associado que divulgaríamos esse nome com antecedência, exatamente para que ele pudesse fazer a avaliação. E não temos nenhuma dúvida que a escolha do nome do Maineri e a escolha do nome do Edson, ela
agrega votos. Agrega porque são pessoas que têm uma história positiva dentro do clube, que têm um reconhecimento dentre todos os movimentos políticos, e acho que o anúncio vem num momento oportuno, exatamente dentro da avaliação que a gente sempre fez. Transparência, honestidade, clareza no trato com o associado, para que ele tenha discernimento para poder decidir a melhor proposta para o futuro. Pergunto para o Homero o seguinte: como vocês recebem o silêncio em relação da atual direção, em relação ao que vai acontecer na inauguração da Arena? O Grêmio teria que vender 5 cotas de 4 milhões, se não estou equivocado, vendeu 3 e 8 milhões ainda tem de buraco para a inauguração da Arena. E pelo jeito quem vai pagar é o sócio. Vocês acham isso correto? E o silêncio da atual direção surpreende? Bom, primeiro, exatamente em função do silêncio que tu está referindo e da pouca transparência que tem sido dada a toda a questão, e aí eu me refiro especificamente à inauguração da Arena, eu estaria aqui praticamente sendo leviano ao tecer maiores comentários, porque desconheço o procedimento adotado. Com relação ao sócio, e aí é o final da tua pergunta, não me surpreende em nada a postura, porque o Grêmio, na verdade, e aí não é de hoje, o Grêmio simplesmente tem abandonado o seu associado, a quem ele trata com muito pouco carinho e com muito pouca valorização. Eu sou uma pessoa que tenho origem no interior do estado, ainda que seja nascido em Porto Alegre, e o associado do interior ele só é lembrado em períodos eleitorais do Grêmio. Em períodos eleitorais, quando o presidente busca a reeleição e comparece. Fora isso, nenhum tipo de benefício, de valorização, de carinho é dado ao associado do interior do estado. Eu tenho dado alguns exemplos pontuais. Eu tenho, da família do meu pai, uma relação muito forte com Uruguaiana, que é talvez a cidade mais gremista do interior do estado do Rio Grande do Sul. E eu, esses dias, dando uma entrevista para a Rádio Charrua de Uruguaiana, eu estava fazendo a referência ao abandono que o clube dá ao seu sócio, porque tu pega essas cidades distantes de Porto Alegre, o associado paga religiosamente a sua mensalidade para às vezes vir a 1 ou 2 jogos por ano. E o clube não lhe dá nenhum retorno. Ele segue pagando, segue por força da sua paixão, do seu envolvimento com o clube. E ele estava me narrando que o Uruguaiana, ano passado, fez um evento de música tradicionalista, onde as pessoas que poderiam se inscrever eram apenas gremistas fazendo músicas destinadas ao Grêmio. Tiveram mais de 40 inscrições e aprovaram 20 para uma noite festiva, que a direção do clube, obviamente, foi convidada para ir lá e comparecer num evento dessa importância para a cidade. E não foi ninguém da direção do Grêmio. Fato que, aliás, é corriqueiro em todas as cidades. Se o clube trabalhar como conselho de administração, são 7 pessoas eleitas. E tem um cálculo matemático simples. Se cada uma dessas 7 pessoas fizer uma viagem ao interior do estado por mês, uma só, e nessa viagem ela for acompanhada de um jogador do plantel atual e mais 2 dirigentes, ao final do ano terá se comparecido a 84 cidades diferentes, levando a palavra do clube para acarinhar e valorizar o seu associado do interior, que vai lotar qualquer ambiente para ver a palavra do seu dirigente, para ver um jogador atual. Isso vai trazer receita, muitos e muitos novos associados vão aparecer por um gesto simples, fácil e tranquilo de destinar um carro com 4 pessoas para fazer uma visita a uma cidade do interior. Muito bem, 11h35. Hilton Momba, que pergunta para o Dr. Homero Bellini Júnior. Doutor Homero, o senhor é sócio, mas mais do que isso é conselheiro do Grêmio e candidato a presidente. E daqui a alguns dias pode ser o presidente do Grêmio. O que o senhor sabe sobre transição Estádio Olímpico, Arena? Quantos funcionários serão levados dos atuais para a Arena? As indenizações serão pagas agora ou serão empurradas com a barriga? Como é que vai funcionar isso? O que o senhor sabe disto? Bom, esse processo vai ser bastante traumático, Hilton. E ele não passa por uma vontade do Grêmio. Isso é importante que se diga. É uma imperiosa necessidade. A Arena não comporta o número de funcionários que o Grêmio tem hoje. Pela nossa avaliação, talvez pelo menos 50% do quadro de funcionários hoje, se não um pouco mais,
terá que ser demitido para a mudança da Arena. E isso, sem dúvida, gerará 2 problemas fortes. O primeiro, e muito importante, vai ser um problema traumático, emocional. É preciso que as pessoas saibam que o quadro de funcionários do Grêmio hoje é composto por pessoas que trabalham lá há muitos anos. Há muitos anos. Então, mais do que o problema financeiro que vai acontecer e que vai ser sério, tu vai ter uma quebra importante dentro desse relacionamento. Quer dizer, pessoas que passaram uma vida lá dentro e que agora terão de ser demitidas por uma obrigação. Não por decisão do clube, mas por uma obrigação. Então, a primeira grande coisa que me preocupa é esse rompimento traumático, emotivo, que vai acontecer e que uma transição que a gente também vai ter alguma dificuldade, e eu espero que sejamos nós a conduzir o clube no ano que vem. Eu tenho convicção que os primeiros 6 meses serão 6 meses com alguma dificuldade para tu administrar essa nova realidade, a tua relação com o parceiro, enfim. A questão financeira, ela obviamente é importante, porque assim como eu te digo que esses funcionários têm muito tempo de casa, quanto mais tempo de casa, maior o valor da rescisão. E a rescisão, ela tem prazo para ser paga. Então, em tese, se tudo for seguido adequadamente, e eu não tenho a princípio nenhuma razão para imaginar que não será, essa rescisão terá de ser paga ainda dentro desse ano. Então, eu espero assumir o clube ano que vem com a questão financeira relativa às rescisões resolvida por essa atual gestão. Se os valores recebidos todos já foram utilizados, se esses 30 milhões recebidos da Rede Globo pelo aditamento do contrato, se os adiantamentos já feitos, se esses valores já foram utilizados em aplicações para outras coisas, o que eu não estou te afirmando porque eu não tenho certeza, porque essa coisa não foi apresentada de maneira mais efetiva, mas se foi, partindo do pressuposto que tenha sido, o clube vai ter uma grande dificuldade, porque os valores dessas indenizações não serão valores pequenos e o clube vai ter que buscar receita de alguma forma, sob pena de termos uma avalanche de ações trabalhistas que comprometerão muito o clube no futuro. Homero Bellini Júnior. Bom, Rec, primeiro agradecer a oportunidade que tu, Dalpisol, o Wiltor e especialmente a Rádio Guaíba me dão de poder participar desse debate e levar nossa mensagem a todos os rincões aqui do Rio Grande do Sul e fora dele. Nós que, com condições financeiras muito pequenas, tivemos uma imensa dificuldade de acesso a vários lugares, e esse debate desse momento nos auxilia muito, ainda quando há a possibilidade do associado do interior enviar o seu voto, porque o último dia efetivo para que isso chegue no estádio é dia 17. Então, se o associado do interior ainda o fizer hoje, dia 17, essa cédula estará aqui. Quero agradecer ao Fábio pela presença, pelo debate de alto nível. Tenho convicção que se o Odoni estivesse aqui, nós também teríamos conseguido fazer esse debate, porque tenho a certeza absoluta que nós três queremos a mesma coisa, que é o melhor para o Grêmio. Quero pedir para o associado que nos escuta e para o torcedor que nos escuta, que faça uma avaliação em cima de projetos, que desvincule o conceito nominal e personalista, que é contra tudo o que nós combatemos há muito tempo no Grêmio. Repito e enalteço o nome desses 2 grandes candidatos e todo o passado que eles tiveram no Grêmio e que ajudaram a construir esse clube que para nós todos é o clube mais importante do planeta. Mas acho que o Grêmio tem que olhar para o futuro. Acho que o torcedor tem que se dar conta que tem que permitir o surgimento de novas lideranças que possam implementar novos projetos e projetos reais, efetivos e que podem ser bem-sucedidos. Eu tenho ouvido muito no pátio, nesses jogos todos em que tenho ido lá e ficado e falado com o torcedor, muita gente se aproximando de mim dizendo: olha, Homero, eu quero te dar os parabéns, acho que tu és um ótimo candidato e até acho que tu talvez possa ser, pelo teu projeto, o melhor dos 3 nesse momento. Só que como eu detesto o fulano e não quero que ele ganhe, eu vou votar no Beltrano.
Eu quero dizer pro torcedor, e aí eles completam dizendo o seguinte, mas daqui a 2 anos tu vai ser presidente. Eu quero dizer pro torcedor que eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui a 2 anos. Ao contrário do que disse o Fábio no início, as coisas, eu não sei, eu posso não estar vivo daqui a 2 anos. Eu organizei a minha vida para esses 2 anos. E eu estou preparado para ser presidente do Grêmio nesses 2 anos. Eu não vou me comprometer para o que eu vou fazer daqui a 2 anos. O torcedor tem que ter convicção que há momentos em que as mudanças têm que acontecer. E esse é o momento da mudança acontecer. A gente não deixa as mudanças para serem feitas depois, quando elas podem acontecer no momento oportuno, e esse é o momento oportuno delas acontecerem. E eu queria deixar uma última mensagem, porque é uma figura admirada por todos nós, e que o Fábio, inclusive, citou em várias oportunidades, como tendo sido uma pessoa que mexeu com ele ao ler uma manifestação do José Galó na 0 Hora, uma crônica, aliás, muito bem escrita, com toda a capacidade dele. E eu queria deixar como mensagem final para o associado do Grêmio um trecho dessa grande crônica que foi escrita pelo Galó. E que é um trecho que é exatamente o que nós defendemos na nossa candidatura. Ele termina dizendo o seguinte: não há fórmulas mágicas, diretores de futebol mágicos, técnicos salvadores da pátria. Tudo se inicia com uma grande união de cima para baixo. Cabe aos dirigentes maiores pensarem não em posições e ideais de grupos ou pessoas, mas sim em algo que seja único, integrador, vencedor. O Grêmio é muito maior do que qualquer pessoa ou grupo isolado. Sem união, sem gestão, não há solução. É nisso que a gente acredita e é por isso que eu peço que o torcedor nos empreste o seu apoio no dia 21. Muito bem, valeu. Obrigado, doutor Homero Bellini. Obrigado, doutor Fábio Koff. Lamentamos mais uma vez a ausência do presidente Paulo Oddoni, que no dia 5 de setembro deste ano se pronunciou da seguinte maneira sobre a realização dos debates. Vamos ter debates ou não, presidente? Eu aceito qualquer coisa, não fujo de raia nenhuma, né? Não é o meu estilo, não é o meu jeito. O torcedor sabe disso. Obrigado, presidente. Um grande abraço. Tá bom, um abraço. Infelizmente, tivemos que deixar a cadeira vazia aqui. O senhor não teve vizinho aí, doutor Fábio Koff? Não foi ruim também, não. Tiveram mais tempo os dois. Bastante tempo, e acho que foi uma forma justa, né? Tempo bem cronometradinho pelo nosso cronometrista Marcelo Salzano. O que vocês acharam da campainha aí? Excelente. Aliás, o nível do debate foi muito bom. Vocês são ótimos também. As perguntas foram adequadas. Eu me sinto muito feliz por ter participado do debate. Parece que quando ele apertou a campainha, foi o presidente Oddoni que estava ao telefone para ele. Apita, ele... Aliás, eu espero, Rec, que tu valorize e dê o aumento que o Marcelo precisa, porque esse homem trabalha 16 horas por dia. Já tá, ele guarda tudo? Não conseguiu enquadrar o doutor Fábio Koff nenhuma vez. Muito bem. Lamentamos mais uma vez a ausência do presidente Paulo Oddoni no debate, que seria o único em nível estadual. Perdeu a chance o presidente Paulo Oddoni. Lamentamos que ele foi o primeiro a propor debates, mas na hora H fugiu da raia. Ficou a cadeira vazia, como diria Lupicínio Rodrigues.